Olá, eu sou Belkis Chaves e você está assistindo ao programa Saúde em Movimento. Hoje abordaremos o tema rim. Que os rins têm a missão de filtrar o sangue, muita gente sabe. Missão importantíssima, aliás. Graças a eles, saem de circulação todas as impurezas que chegam ali pela artéria renal e que estão só de passagem, já que vão ser mesmos despejadas na urina, seu destino final. Só que essa dupla de órgãos faz muito mais do que isso. Os rins são responsáveis também pelo equilíbrio entre o sal e a água no corpo. Se esses dois elementos estiverem fora de proporção, surge um inchaço nas pernas e nos pés, sinal evidente de que algo não vai bem nesses filtros. E para falar sobre esse órgão tão importante no nosso corpo, está conosco o nefrologista Dr. Eli Nogueira da Silva. Dr. Eli, é um prazer tê-lo novamente conosco. Um tema tão importante para um órgão muito importante do nosso corpo, que é o rim, né? Então é um prazer tê-lo conosco. Belkis, eu que agradeço novamente por estar aqui, né? E pela sua figura agradável. Muito obrigada. E seu programa é altamente útil à comunidade caratinga, obrigada, né? Esse é o nosso objetivo. Você está de parabéns pelo programa, é um prazer estar aqui. Doutor Eli, na semana passada comemoramos o Dia Mundial do Rim, né? E o senhor sempre faz eventos para informar a população da importância e da prevenção dos rins. Então a gente podia explicar um pouquinho para o pessoal de casa qual que é a importância e aí a função dos rins no nosso organismo. Perfeitamente. Antes de fazer um breve histórico, né? Esse projeto maravilhoso que nós criamos, eu com a minha equipe da Clinrenal, que é essa clínica de hemodiálise aqui de Caratinga, né? Ela faz esse ano, agora em abril, fala a memória, 25 anos. Muito tempo. 25 atendendo, anos né, a comunidade. E nós criamos um projeto chamado Viva Rim, que eu, preocupado não em receber pacientes na hemodiálise, é prevenir não chegar à hemodiálise ou aqueles portadores de doença renal crônica, prorrogar a perda de seus rins. E, infelizmente, essa pandemia mundial, que é o diabetes e a hipertensão, leva à perda dos rins progressivamente. Em relação a esse órgão, ele é vital de importância como todos os órgãos do nosso organismo, né? Sim. É claro que o rim trabalha junto com o coração e ele promove, inclusive, o estímulo à medula óssea a produzir glóbulos vermelhos, sangue para o nosso organismo. Sim. E ele purifica o meio ambiente do nosso organismo, né? Ele é assim, um purificador, né, de água, né? Ele filtra e purifica essa água, elimina toxinas, renova essa água, elimina sais, né, que sódio, potássio em excesso. Inclusive a alimentação nossa é muito errônea em relação a sal, né? O rim elimina o excesso de sal. E ele então controla a pressão arterial, então ele é vital para o organismo. Infelizmente a hipertensão, ela é muitas vezes oriunda, a etiologia mais frequente é renal, né? E problemas renais levam à hipertensão e problemas também ligados ao excesso de sal e à obesidade, né? Justamente, então o rim que não funciona bem e não filtra, o que pode acontecer com o indivíduo? Além dessa hipertensão? A perda de um rim, exceto com doenças congênitas, que o indivíduo já nasce com essas doenças, né, congênitas, que são até raras, não são tão frequentes, né? Agora, o primeiro, exceto essas doenças congênitas, já mostra evidência na infância, né, ou até de bebê, ou na fase mais infantil. Na fase adulto, geralmente é a hipertensão e o diabetes, que leva à perda do rim. Sim. E o rim, a princípio, o primeiro sinal que pode apresentar que pode ter um problema renal, pode ou não, tá? É claro, deixar bem claro certo. Aqui. Chama-se hipertensão arterial. A hipertensão é o primeiro sinal com de rim. Agora, em fase mais avançada, é o edema. É o indivíduo que já acorda com os olhos inchados, tá? Edema de pálpebras. Ao amanhecer, também é um sinal. É um sinal importante, mas também é uma fase mais avançada. Edema inferior das pernas é mais avançado, né? Agora, eu acho que o sintoma mais importante, um sinal, né, mais importante é a hipertensão arterial. Esse indivíduo portador de hipertensão arterial, ele deve procurar um nefrologista, um clínico geral, para poder detectar, ou um cardiologista, detectar o problema. E fazer um exame de extrema importância. Qual que é o exame? Creatinina. Ah, sim. Esse exame é vital para analisar esse filtro que chama-se os nossos rins. Só que a creatinina, para ela aumentar 0,1, normal tem 1,3, tem laboratório que é 1,4, para ela ir para 1,5, por exemplo, aumentar 0,1, né? É necessário que tenha perda acima de 50% dos rins. Então, quando faz a creatinina, tem que fazer depuração de creatinina.
Hoje os laboratórios já coletam a creatinina no sangue, mas já faz numa fórmula a depuração, que é a filtração de 24 horas desse rim. Nós filtramos normalmente entre 90 ml por minuto a 120 ml por minuto. 90 ml por minuto a 120 ml por minuto. Abaixo de 90 perdendo seus rins. Só que é progressiva essa perda. Pois é, mas então uma pessoa que não sente nada e não tem costume de fazer esses exames, pode correr o risco de, quando descobrir, já estar com os rins comprometidos. Porque, infelizmente, é o que é normal. Como o senhor disse aí, só depois de 50% é que pode diagnosticar algum problema nos rins. Ou não? Não, perdoa. Eu disse o seguinte, que a perda do rim é progressiva. Sim. Você vai do grau 4, né, ao grau 0, certo. Né, e você tem que monitorar essa perda de rim. A creatinina, ela só aumenta, detecta, só creatinina. Sim. Ela só aumenta depois de perder 50% do rim. Ah, sim, na creatinina, tá? Mas, então. na urina, ela detecta a perda de proteína. Se for diabético, ele tem a glicemia alterada, perdendo também na urina, glicosúria, né? Tem perdas renais importantes na urina que detecta então, também. Então, o exame de urina já detecta. A urina, mas nem sempre, mas é interessante. Perda de sangue na urina tem que ser avaliado, né? Pode origem renal ou também outras origens, mas geralmente é renal. Tumores de bexiga também, a perda de sangue na urina, né? Também. É claro que a coisa é muito complexa, mas o sinal mais importante é a hipertensão. Só que a creatinina, você fazendo precocemente, dosando anualmente e monitorando a pressão arterial, se você tiver uma creatinina que faz o exame da depuração, que é a urina de 24 horas, você coleta a urina de 24 horas e faz a depuração de creatinina. Entendi. Mas agora, você pode tirar só a creatinina no sangue e colocar na fórmula sem coletar a urina. Já te dá presume-se a filtração de 24 horas dos rins. Entendi. E normalmente essa filtração normal é de 90 a 120 ml por minuto. Então, o exame de creatinina é importante, não só analisar a creatinina no sangue, põe nessa fórmula que dá o contexto da filtração de 24 horas do rim. Então, na verdade, é a prevenção mesmo. Todo ano está fazendo check-up, fazendo esses exames para poder avaliar de um ano para outro se isso mudou. E quem não mediu até hoje a sua pressão arterial, meça, né? Que é importantíssimo, né? E esse programa principalmente para aquelas pessoas que têm hipertensão e diabetes, que está sujeito à perda dos rins, ou às vezes não acontece, né? Mas pode chegar a essa situação. Daqui a pouquinho a gente volta a falar, a gente vai fazer um breve intervalo, só um minuto.